Assim diz a palavra do nosso Deus. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez? Pai, que possamos viver, ó Pai, essa ordem que o Senhor nos dá. De exortar, de falar, de educar, de levar a Tua palavra onde quer que seja. E que ninguém possa desprezar aquilo que falamos. Porque a palavra que dissemos, ó Pai, se está alinhada ao que é o Teu Evangelho, é palavra de vida e também palavra de morte. Que as pessoas possam ouvir e não rejeitar. E que possamos falar, porque é a única esperança que este mundo tem. É a mudança através do Evangelho. Nessa noite eu te peço que o Senhor conduza os nossos corações para entender a Tua palavra, para nos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor em oração e mudar a nossa vida de forma prática. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como muitos de vocês já estão sabendo, nós estamos trabalhando durante esse mês a identidade prática da nossa igreja. A identidade institucional da nossa igreja e, consequentemente, a identidade individual. Quem é cada um de nós? Quem é o Rafael? Quem é cada um de vocês? E ao entendermos quem somos, nós trabalhamos bem isso no meio do ano, na questão da nossa origem. Somos de Cristo, nascemos em Cristo, vivemos peregrinando por esse mundo, produzindo bem através da luz e da preservação que somos, através de sermos sal e luz. Nós estamos caminhando para a esperança que tanto temos, que é a revelação de Cristo Jesus. Essa essência nós sabemos. Eu estou trazendo de volta essa essência, mas agora apontando para aquilo que nós devemos fazer de forma prática, tanto individualmente como coletivamente. E tenho usado como exemplo, como eu disse semana passada, o complexo fé, esperança e amor. E hoje nós vamos falar sobre a esperança. Sobre a parte ou o trabalho da esperança, como nós devemos realizar a partir do momento que nós entendemos quem somos. Nós vimos no domingo passado que nós temos como a essência e como natureza a pregação do Evangelho. Sem a pregação do Evangelho nós não somos igreja, e se a gente não é igreja, a gente não é filho de Deus, a gente não é de Jesus Cristo. Isso faz parte de quem somos. Da mesma forma também somos esperança, porque sem nós, esse mundo está perdido. Mas que arrogância pensar que os cristãos são a solução para este mundo? Não é arrogância, é palavra de Deus. Nós acabamos de ler lá em Romanos capítulo 8, que a criação espera de forma ardente a revelação dos filhos de Deus. E essa é a esperança do mundo. Cristo vai dizer que somos luz, somos sal e luz. Impedimos que o mundo se apodreça, porque o mundo está depravado, totalmente depravado, está em podridão. E os únicos que podem segurar a barra nisso daí, ou impedir que o mundo caia em escuridão completa, somos nós. Impedimos isso e, ao mesmo tempo, apontamos qual é o caminho ao pregarmos e vivermos Cristo. É por isso que somos esperança desse mundo. Porque nós temos a palavra da verdade. E é isso que Paulo vai orientar Tito. É isso que Paulo vai colocar para Tito. E a gente vai ver isso hoje. Então, só um resumo para a gente entender o que o pastor Rafael está querendo passar para a gente durante esse mês. Nós vimos semana passada a fé, o nosso trabalho missionário, o propósito da igreja. Nós vimos isso na semana passada. Hoje nós vamos ver a esperança. Nós vamos ver como o nosso trabalho educacional precisa ser executado de forma plena. A Bíblia diz que nós temos que batizar e nós temos que ensinar todas as coisas que nos foram ordenadas. Por isso, esse deve ser o nosso trabalho educacional, colocar no coração das nossas crianças e no coração daqueles que ainda não ouviram essa palavra, a esperança, a expectativa da volta de Cristo. E nós vamos falar disso hoje. E semana que vem, nós vamos falar do amor, que é o trabalho social, a prática da igreja. Como nós agimos como igreja em relação ao próximo. Hoje nós vamos falar do nosso trabalho intencional.
nosso trabalho essencial, o nosso trabalho intencional como educadores. E semana que vem, o nosso trabalho social, o nosso trabalho prático. Ok? Vamos entender então qual é a nossa esperança. Volte um pouquinho na carta de Paulo a Tito, lá no capítulo 1. O que é esperança ou qual é a nossa esperança? Eu me lembro, algumas vezes, meu pai trabalhava na parte da manhã em um colégio e minha aula acabava lá pelas 11h30 e às vezes ele demorava um pouquinho para ir me buscar. Eu tinha 7, 8 anos e eu sentava, não na calçada do lado de fora do colégio, porque não era permitido, mas eu sentava na muretinha do colégio para esperar o meu pai. E é interessante a esperança do filho. Por mais que ele não goste de esperar, ele sabe que o pai dele vai chegar. Não é uma esperança morta. Aquela criança tem certeza que o pai dele vai chegar, mesmo às vezes atrasado, e vai pegá-lo. Era isso que eu sentia. Eu esperava. Mais do que talvez eu deveria esperar, pelo menos assim eu pensava. Mas eu sabia que meu pai ia passar, ia me pegar, ia me levar para casa. Quando nós falamos de esperança, nós não falamos de uma esperança vazia, uma esperança falsa, uma esperança vendida, como se algum dia isso pudesse acontecer como possibilidade. Eu não estou falando se Jesus voltar. O que eu estou dizendo aqui é que Jesus vai voltar. E é dessa esperança que Paulo vai falar a Tito. De uma esperança real, de uma esperança viva, não uma esperança falsa. Não uma esperança baseada em possibilidades. Que de certa forma é isso que a religião coloca. Você pode ser salvo ou não. E aí você se agarra em esperança que talvez você não sabe se é certo ou não. E aqui está dizendo que ele vai voltar e você está salvo. É algo real, é algo verdadeiro. Olha lá comigo no verso 1 do capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A primeira coisa que Paulo coloca aqui é que ele é servo. Ele é servo e apóstolo, ele é enviado do próprio Deus. Ele é escolhido por Deus e ele é enviado para que ele faça aquilo que Deus mandou. E o que foi que Deus mandou? O que foi que Deus disse para ele fazer? Promover o quê? A fé que é dos eleitos. Aqueles que foram escolhidos, separados, aqueles que foram colocados nesta terra exatamente para fazer esse mesmo papel que Paulo está fazendo. Paulo foi chamado para isso, Paulo foi colocado como servo e agora ele está aqui para promover essa fé, como eleito de Deus. Promover a própria fé dele, a fé que são daqueles que foram escolhidos. E nós lemos sobre isso agora na liturgia. Quem são os eleitos? São aqueles que são chamados filhos de Deus. São aqueles que vão ser revelados na volta de Cristo Jesus para a restauração de toda a terra em sua plenitude. E nós falamos da fé domingo passado. Uma fé baseada na morte e ressurreição de Cristo Jesus, no novo ser, no novo nascimento a partir do sangue derramado sobre nós. Nós falamos bastante disso hoje de manhã, da centralidade da cruz na nossa vida. De como somos ressuscitados a partir do batismo do sangue de Cristo e agora somos eleitos de Deus para uma nova terra, para um novo lar, para uma terra restaurada. E aí ele continua dizendo: promover a fé que é dos eleitos e o quê? O pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a fé. A partir dessa fé, nós temos então o conhecimento daquilo que é real e verdadeiro. Nós não vivemos mais, como eu disse, numa esperança vazia. Nós agora sabemos o que é verdade. Nós agora sabemos o que é real. Nascemos de novo, temos novos olhos, novo coração, somos nova criatura. E como nova criatura, agora eu posso ter o conhecimento pleno do quê? Da verdade. É isso que ele está dizendo. Pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E tudo isso dentro da esperança. Esperança do quê?
da vida eterna. É o que está no verso 2, olha comigo. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Tudo isso que aconteceu com Paulo, tudo isso que aconteceu conosco, já foi uma promessa feita lá atrás. E é essa esperança que traz essa fé, é essa esperança que traz esse renovo, é essa esperança que nos leva de volta à cruz e nos aponta à volta de Cristo. A certeza de que Ele morreu por mim e a certeza de que Ele voltará por mim. Nós vivemos essa vida e essa é a esperança que vivemos. Ele continua dizendo que em tempos devidos, isso está no verso 3, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Isso foi dado a todos os pregadores, inclusive ao pastor Tito. É através da pregação, então, que tudo isso é contado. Através da promoção da fé, através do trabalho missionário que nós vimos domingo passado, que a nossa igreja está empenhada em fazer, e a nossa conclamação e convocação é que cada um de vocês esteja empenhados em fazer a proclamação dessa fé. E isso vai promover a esperança da vida eterna. Porque nós vamos falar da promessa, nós vamos falar da vinda de Cristo, nós vamos falar de como nós somos agora nova criatura. Essa é a esperança de que a palavra de Deus é verdade, a esperança de que a volta de Cristo é verdade, que a morte de Cristo é verdade, que a vida eterna, a promessa da vida eterna é verdadeira. Jesus Cristo diz que todo aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu gosto de enfatizar esse verbo. Ele diz tem, ele não diz terá. Ele fala terá vida eterna? Ou teve vida eterna? Ou pode ter vida eterna? O que ele diz, meus irmãos? Tem, presente, de forma real, verdadeira, atual. Presente. Essa é a nossa esperança. Você crê em Jesus Cristo? Crê? Diz amém. Amém. Amém, eu também creio. Então, meu irmão, você tem vida eterna. Essa é a promessa. Essa é a esperança. Não a esperança de um menininho que não sabe se o pai vai passar para pegá-lo ou não. Mas a esperança de que o menininho tem certeza de que o pai vai passar, sim, e vai levar ele para casa. Essa é a nossa esperança. E aí a gente pode ir para o nosso texto, que é o capítulo 2, o verso 11 ao verso 15. Agora que a gente viu qual é a nossa esperança, a gente pode entender então como ela age de forma prática na nossa vida. Tito 2, verso 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou a todos os homens, e todos os homens aqui é exatamente todos os homens de todas as classes, de todas as raças, de todos os países, desde os confins da terra. Todos os homens podem conhecer essa graça. Ela se manifestou, ela apareceu, ela é demonstrada a todos esses homens. E o que ele faz em relação a esses homens? Olha o verso 12. Educando-nos para que, negadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Olha só que ela nos educa. Essa graça molda a nossa forma de pensar. Quando ela é manifestada a nós, agora nós entendemos como Cristo é. E se entendemos como Cristo é, estamos sendo moldados para sermos como Cristo. A palavra que a Bíblia usa é conforme. Sabe o que é conforme? É colocado ou igual à forma de Cristo. Nós estamos sendo moldados para ficar igual a Cristo. Isso é educação. É isso que Paulo está falando aqui, que ela nos educa de forma positiva, nos fazendo viver de forma justa, sensata e piedosa. Mas também nos educa de forma negativa. Como? Olha aí,
Educando-nos para que, renegadas o quê? A impiedade e as paixões mundanas. Aqui está a antítese da educação cristã. Da mesma forma que eu sou ensinado a viver como Cristo, de forma sensata, justa e piedosa, eu sou educado a parar de viver como Adão, como homem, renegando as paixões mundanas, a impiedade, a negação de Deus na minha vida, a fuga de Deus. Essas coisas não fazem mais parte da minha vida. Essas coisas não me pertencem mais. Agora eu sou de Cristo, e se eu sou de Cristo, eu vivo como Cristo. Esse é o objetivo da educação. Olha lá o verso 12, que eu acabei de ler com vocês. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século agora de forma sensata, justa e piedosa. Esse é o objetivo da educação cristã. Proporcionar uma vida sensata, justa e piedosa. Eu pergunto para vocês, onde está essa educação no presente século? Uma educação que ensina o aluno a ser sensato, a ser justo e a ser piedoso. Sabe o que é piedoso? Ter fé. Me fala que educação hoje no Brasil faz isso. Com exceção de alguns lares. Me fala que educação eclesiástica dentro da igreja está ensinando isso hoje. São raras. Me fala que entidade que está preocupada de forma real e verdadeira a fazer com que os pequenos cidadãos, ou mesmo os mais velhos, sejam sensatos, justos e piedosos. Seja sincero, comece a pensar nas instituições que você conhece. Comece a pensar na educação do seu próprio lar. Como pai, você tem dito para o seu filho o seguinte: filho, você precisa ser justo, sensato, você precisa ser um homem piedoso ou uma mulher piedosa. Ou você diz, filho, você tem que estudar para o vestibular, porque se você não passar no vestibular, você não vai conseguir um bom emprego e não vai conseguir dinheiro. Em qual dessas frases sua educação se baseia? O objetivo da educação, de acordo com Paulo, é proporcionar uma vida sensata, justa e piedosa. Enquanto se aguarda quem? Jesus. Porque Jesus ainda não voltou. A gente está esperando, não está? Olha o verso 13 comigo. Aguardando o quê? A bendita esperança e o quê? A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto nós esperamos Jesus, nós temos que produzir uma vida sensata, justa e piedosa. Para quê? Vamos continuar aí no verso 14? Senão eu vou ficar só no slide. Olha só o verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de quê? Remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Zeloso de quê? Boas obras. Olha só. Jesus teve uma vida sensata, justa e piedosa, para que pudéssemos ser remidos, comprados no seu sangue, para que pudéssemos ser purificados para Ele mesmo, a fim de fazermos o quê? Boas obras. Meus irmãos, é exatamente esse processo que acontece na Europa após a Reforma Protestante. As pessoas começam a entender quem Cristo é, e entendendo quem Cristo é, elas começam a entender o que a sociedade é. E a partir daí elas começam a educar e mudar a sociedade. Não é à toa que John Knox trabalha para que cada cidade escocesa tivesse uma biblioteca. Para que as mentes se abrissem e as pessoas entendessem que devemos ter uma vida sensata, justa e piedosa, a fim de vivermos para as boas obras, para a glória de Deus. Porque enquanto meu pai não passa para me pegar, eu vou ser um menino bonzinho. Porque eu sei que ele vai vir, mas eu vou ser exemplo para que os outros coleguinhas façam como eu. Parece bobo esse exemplo, mas é exatamente isso. Qual é o exemplo que nós estamos dando?
Qual é a forma de vida? Como é que nós estamos educando aqueles que são menores que nós? E olham para nós como exemplo. A minha vida tem que ser exatamente neste propósito de educá-los. Se você não vê valor nas boas obras, dê valor a quem está do seu lado e de forma intencional, viva para Cristo, para que outros aprendam. Ser exemplo é uma grande ferramenta de Deus para nos deixar na linha. O Adair falou disso aqui ontem, vocês lembram? De que fizeram uma oferta para ele se corromper quando ele era diretor do hospital? Ofereceram dinheiro, ofereceram mulheres para ele. Qual foi a resposta dele? Vocês lembram? Eu tenho que agir de tal forma que minha filha vai poder olhar no meu olho e saber que eu fui um bom exemplo para ela e ela não olhar um crápula que vendeu a honestidade dele por dinheiro e por sexo. É isso. E ele educou suas filhas. Isso é educação. A graça se manifesta nos educando de forma positiva e de forma negativa. Mostrando para a gente o que nós devemos fazer como luz. E mostrando para a gente o que nós não devemos fazer, nos tornando sal. Isso vai proporcionar uma vida sensata, justa e piedosa a cada um de nós e nos vai dar capacidade de ensinar como Cristo ensinou. Quem olha para a gente e aprende conosco vai ser remido, purificado e vai repetir o que nós fazemos. Isso é educação. Educação não é aprender matemática, português, filosofia. Tudo isso é ferramenta, meu irmão. E que vale uma ferramenta se você não sabe usar? De que vale uma ferramenta se a gente não sabe usar? E é isso que é dado nas escolas hoje. Vamos dar ferramentas às crianças e elas que se virem para cuidar da sua vida. E nós, pais, sabe o que nós fazemos? Nós terceirizamos a educação à escola. E elas não estão nem aí para os nossos filhos. Olha o verso 15. O que o verso 15 diz para a gente? Dize essas coisas, exorta, repreende também com toda o quê? A autoridade que foi dada pela fé em Cristo Jesus. Ninguém te despreze. A ordem foi dada. Cabe a nós ouvir e obedecer. Preciso pregar o Evangelho. Preciso viver o Evangelho. Agora as pessoas estão me ouvindo. O que eu tenho que fazer? Educá-las. Mostrar qual é o caminho que elas têm que seguir. E a ordem está dada aqui. Dize estas coisas, fale essas coisas, exorta, repreende, com autoridade. Você é o professor, você é o discipulador, as pessoas estão te ouvindo. Agora, o que você tem que fazer? Educar naquilo que foi ordenado, em todas as coisas que Cristo ordenou. A minha função como pastor é dirigir essa igreja de tal maneira que eu possa motivá-los, fazê-los sonhar e viver aquilo que Cristo mandou vocês viverem. A minha função não é cumprir a Bíblia para que vocês possam ouvir alguém que é santo aqui na frente e mudar a vida de vocês. Não, a minha função aqui é motivá-los para que vocês façam. Talvez sim, com a minha atitude de forma individual, como Rafael, dar exemplo. Mas aqui de púlpito, no meu ensinar, é fazê-los vocês pensarem a sociedade e agir lá. Essa é a minha função. E olhando para a igreja, então nós precisamos dar algo real e prático no qual elas possam ensinar, ou ela possa ensinar cada um de nós a sermos bons educadores. Uma das minhas grandes preocupações, e conversando com alguns presbíteros da igreja, algumas lideranças da igreja,
exatamente a educação da nossa cidade. Vocês sabem que a educação no Brasil é uma tragédia. Não precisa de eu explicar isso. É uma educação ideológica baseada no esquerdismo, baseada em filosofias totalmente humanistas e ateístas. E aí a gente começa a dizer, não, mas isso não tem nada a ver com religião. Aí que você se engana, isso é religião. Isso é forma de viver, isso é fé baseada em bens materiais, é fé baseada no capital, é fé baseada em homens que nunca creram em Deus. E se a fé deles está baseada nisso, eles vão viver por isso. E é por isso que estão ocupando as escolas por uma ideologia política e não por direitos educacionais. Então nós precisamos de um projeto cristão para a sociedade brasileira. Nós precisamos pensar como cristãos e como nós vamos poder influenciar essa sociedade. E graças a Deus, a Igreja Presbiteriana de Itapetininga tem pensado nisso. Como é que a gente pode fazer isso? Com influência. Influência ativa e inteligente. Influência é uma palavra que muitas vezes nós não gostamos de usar. Nós não somos intencionais, nós não fazemos questão de aparecer, nós não fazemos questão de colocar as nossas ideias em prática. Aliás, já tem um Estado que faz tudo isso, não é verdade? Já tem um Estado que dá educação, da saúde, cuida dos nossos impostos. Eu já pago imposto para isso. Por que eu tenho que influenciar e ser intencional? Basta eu trabalhar e ganhar meu dinheiro, não é assim? Mas realmente está tudo a mil maravilhas lá fora? Isso é verdade? Nós já chegamos no Éden? Com certeza não. Por isso nós estamos aqui para ser sal e luz. Temos que influenciar de forma ativa e não passiva e de forma inteligente, atingindo alvos centrais. Nós precisamos atingir alvos centrais, ser intencionais, ser ativos, influentes. Essa é questão de estratégia. É questão de pensar como nós podemos alcançar essa cidade de forma estratégica. Pense nas pessoas que você possa, de forma estratégica, deve trabalhar com elas. Falar de Cristo para elas. E eu não consigo ver outra forma de fazer isso, talvez de forma mais influente e ativa nessa cidade, que não seja através da educação que tenha a cosmovisão cristã. Eu trabalhei em escola presbiteriana. Trabalhei durante 3 anos. Eu era professor de informática, cuidava do laboratório de informática. Na época o nome usado, eu não sei qual é o nome usado hoje na educação, eu era dinamizador. Dinamizador de recursos tecnológicos, bonito nome, né? Aí as crianças iam para o laboratório de informática e as professoras queriam que elas ficassem jogando joguinhos na internet. Que legal. E o meu papel era simplesmente abrir os joguinhos para elas. Mas eu era dinamizador. Como é que é o nome? Eu até esqueci o nome agora. Oi? De recursos tecnológicos. Que legal. Tinha até curso na prefeitura para isso. Fiz alguns projetos, tentei movimentar os professores, mas não é muito fácil trabalhar com os professores do nosso país, infelizmente. Mas, como era uma escola presbiteriana, eu tive a grande oportunidade de apresentar um projeto e trabalhar com acampamento, retiros em feriados com os alunos. A cidade tinha 40 mil habitantes, não tinha muita coisa para ser feita, a não ser ir para a Praça Central e beber bebida alcoólica. E aí você ia lá no domingo, eu vi meus alunos de 11 a 14 anos, e às vezes menos do que isso, na festa, bebendo bebidas alcoólicas, e as pessoas vendendo sem o menor problema. Isso me incomoda, aliás, isso deve incomodar a todos nós. Por quanto eu apresentei o projeto, a gente começou a fazer acampamentos. O primeiro foi eu e a Juliana organizando, né, Juliana? Praticamente. Loucura. 40 adolescentes. Nenhum deles crente. Eu ficava sentado na cadeira, eram dois dormitórios, era um acampamento que tinha na cidade de Séries, ficava a 100 e poucos quilômetros de Porangatu. Tinha um dormitório masculino e o dormitório feminino. Eu não sei o que a Juliana aprontou lá, mas eu sei que ela segurou as meninas lá. A única forma que eu achei foi vigiar todos até dormir. Teve adolescente que eu tive que contar história para eles dormirem, vocês terem ideia. Menino de 13 anos, eu contando história para o menino dormir. Pode rir, Serginho, eu vi o sorriso aí.
E aí fiz isso tudo e depois sentei na porta do corredor, o corredor aqui. Sentei na porta do corredor para ninguém passasse. Vi se todas as janelas estavam trancadas do lado de fora e sentei aqui. Para quê? Para que nenhum menino escapasse e fosse no dormitório das meninas à noite. Porque muitos foram com essa intenção para o acampamento. E fiquei a noite toda acordado. Deu lá 6 horas da manhã, que é a hora do café, corri para a cama e dormi até às 8. Que era a hora do culto, a hora que a gente ia para o culto. Esse foi o primeiro. Consegui fazer o segundo, consegui fazer o terceiro e agora com mais gente trabalhando conosco. Graças a Deus. O último que a gente fez tinha 80 adolescentes. Infelizmente, esses meninos não foram para a igreja presbiteriana, porque o pastor que a gente tinha lá não gostava de adolescente. É um problema que a gente tinha. Mas todos eles estão na igreja hoje. Não os 80, mas aqueles primeiros 40 que a gente trabalhou. De vez em quando eles no Facebook falam comigo: "Ei, professor, como é que você está?" Porque depois daquele acampamento, aqueles meninos se aproximaram de mim, queriam aprender comigo, queriam estar do meu lado. E a oportunidade que eu tive de mostrar como era viver com Cristo, de forma diferente do que o mundo ensina. Eles encaravam a matemática e o português agora de forma diferente, como ferramenta para mudar o mundo e não para ganhar dinheiro. Uns estão no Brasil para Cristo, outros estão na Assembleia, outros estão na Quadrangular, mas eles são de Cristo hoje. A educação cristã é uma ferramenta fantástica e é por isso que eu acredito nisso. Vivem falando por aí que a educação vai mudar o Brasil, não é verdade? Porque foi a educação que mudou a Europa. Mas você sabe qual foi a educação que mudou a Europa? A educação cristã. Não é qualquer educação. Você vai na Noruega, Finlândia, Suécia, é maravilha lá o país, não é? Todos luteranos. Você vai na Suíça, fantástico, né? A educação lá, reformada. Inglaterra, mesma coisa. Escócia, mesma coisa. Talvez hoje eles rejeitem Cristo, mas é a educação cristã que construiu aqueles países. Enquanto Jesus não volta, nós temos que educar este mundo em todas as coisas que Jesus ordenou. Mas nós temos algumas dificuldades. Eu queria colocar isso aqui para vocês, para que a gente pense nisso. É o anticristianismo no ambiente intelectual. O que é isso? Você vai na faculdade, fala que é de Cristo, fala que é de Jesus, eles não vão te ouvir. Na verdade, eles vão te perseguir. E com medo dessa perseguição, a gente não fala disso. A gente não vive isso. A gente não estuda isso. E olha que eu sou formado em História, talvez a faculdade mais o curso mais anticristão que existe, que é o de História. E eu vivi isso. Eles são anticristãos. Hoje, a academia, a faculdade, ela é anticristã e a gente tem que ir para lá sabendo disso. E trabalhar contra isso. O cristianismo é forma de viver, é a minha fé, é como eu sou. E eu não posso mudar, porque Cristo me deu nova vida. Isso tem que acabar. Segundo, anti-intelectualismo no ambiente cristão. Os cristãos não gostam de estudar. Você vai na igreja para sentir Deus. Gente, é muito bom sentir Deus, mas é melhor ainda sentir Deus sabendo o que você está sentindo. Sentir arrepio na coluna, você vai no show do Luan Santana, muitas meninas vão sentir. E Luan Santana não é Deus, pelo menos algumas acham que é, mas não é. Arrepio na espinha é bom, é legal, mas faça isso de forma consciente. Culto racional, que te leva a ser emotivo, que te leva a emocionar. Cante e saiba o que você está cantando. Nós temos medo de pensar como cristãos. Nós temos medo de aprofundar nas Escrituras. É bom, Lucas, não é? Estudar a questão exegética, hermenêutica da Bíblia. Tenha curiosidade por isso. Queira aprender, tenha sede. Pare de ficar só sentindo. Você não vai a lugar nenhum desse jeito.
Eu vou na igreja que me faz bem. Vá para uma igreja fazer bem e não se sentir bem. Nós temos muita coisa para ser feita. Temos que parar com essa história de que a letra mata. Esse versículo está totalmente mal interpretado. A letra mata quando nós somos legalistas e paramos de estudar a Bíblia entendendo que o Espírito Santo não pode nos falar. Isso sim é matar o Espírito pela letra. Mas estudar a Bíblia nunca foi não recomendado por Deus. Pelo contrário, é altamente recomendado. E outro grande problema, que está exatamente, a ligação dessas duas, é o dualismo de fé e razão. Fé e razão não se misturam, não é verdade? Não existe razão sem fé. É a partir da fé que você constrói o que você pensa. Se você é comunista, você vai construir uma forma de pensar comunista. Se você é budista, você vai construir uma forma de pensar budista. Se você crê na Bíblia como palavra de Deus, é assim que você vai construir sua forma de pensar. Não separe essas duas coisas. A gente não discute fé, não discute religião, política e futebol. Discuta, converse, junte as duas coisas na sua vida. Seja espiritual ao mesmo tempo que você é físico. Viva a igreja de segunda a segunda, não de domingo a domingo, de segunda a segunda. Seja de Jesus. E para encerrar, de forma prática, essa parte da palavra, nós precisamos de universidades cristãs, nós precisamos de professores cristãos, nós precisamos de alunos cristãos. Onde estão os cristãos nesse país? Onde estão? Cadê os professores? Cadê os alunos que professam Jesus Cristo como Senhor? Vocês falaram um amém bem alto aqui, não falaram? Esse amém precisa ser alto lá fora. Lá fora. Como igreja, nós podemos fazer alguma coisa. Podemos ajudar nisso daí. Juntos a gente tem mais força. Vocês conhecem esse lugar aí? Avenida Ciro Albuquerque, esquina com Orlando Neix, Laudelino Lima Rolim, Rua Pedro Rodrigues Machado. Vocês já viram esse espaço aí? Esse espaço aí a gente chama de Chácara Meu Lar. Assim que eu cheguei aqui, conversando com a liderança dessa igreja, fiquei sabendo do espaço, olhei para o espaço, e a primeira coisa que a gente conversou, não cabe um colégio ali, não? É claro que cabe. A gente sempre sonhou com isso. Bom, se vocês sempre sonharam, agora vamos então pensar como fazer. Vocês viram a diferença de sonhos e metas ontem com o pastor Adair? Vamos sonhar como se a gente tivesse todo o dinheiro do mundo e todo o tempo do mundo. Aí a gente sonha, faz umas coisas malucas. Aí agora a gente vai pegar esses sonhos, vai colocar do lado do orçamento e a gente vai ver o que dá para ser feito. Legal. A gente já tem os valores. Esperança, educação. Então a proposta que foi feita ao conselho, o conselho achou interessante, é separar em 3 partes a chácara. Onde nós teríamos 8 mil metros quadrados para um colégio presbiteriano, 4 mil metros quadrados para uma atividade extracurricular, seja com dança, com esportes, com eventos culturais, inclusive com auditório, no qual nós pudéssemos oferecer à cidade, e uma reserva técnica que poderia ser usada para levantar recursos para a construção aqui, ou simplesmente manter para uma valorização. E o nosso espaço de acampamento? Meu irmão, isso é muito fácil resolver depois. Não dá para fazer acampamento lá mais. A cidade está toda em volta. Você faz acampamento, você corre o risco de ser assaltado ali. Você faz acampamento, é retiro. Você sai da cidade. Ali está dentro da cidade. E pensando nisso, a gente começou a correr atrás. De início, pensar num projeto assim é muito difícil. Você tem que levantar a gente para trabalhar, você tem que fazer projeto, você tem que enfrentar a concorrência da cidade, você tem que trabalhar com a questão de marketing.
Isso a gente levar de 10 a 15 anos, pelo menos esse foi o primeiro cálculo que eu fiz. E aí nós corremos atrás de apoio. Esse aqui seria mais ou menos o projeto de uma escola modelo do Mackenzie, foi quando a gente entrou em contato com esse tipo de projeto. Eles entrariam com suporte e orientação, inclusive projeto de planta. Ela tem 3 fases. A primeira fase com o prédio inicial, a segunda fase com a segunda parte do prédio ali à direita, e a terceira fase ela completa com 3 quadras poliesportivas em 8.000 metros quadrados. Essa é a escola modelo Mackenzie. A gente poderia usar isso, mas ainda seria difícil, são 10, 15 anos de trabalho. E trabalhando com essa possibilidade, seria mais ou menos essa a visualização. O prédio central da diretoria e das primeiras salas, as quadras de futebol. Depois a gente construiria o segundo módulo e o terceiro módulo cobrindo uma das quadras. E a gente teria o colégio pronto nesse sentido. Mas como chegar nisso? Como eu disse, dá para a gente chegar, vai levar uma década quase para fazer isso. Mas orando a Deus, Deus abriu a possibilidade da gente... tem um videozinho ainda aqui, deixa eu colocar para vocês. O Mackenzie, através do trabalho do Supremo Concílio, tem um projeto para plantar 40 escolas no Brasil. Há 10 propostas, nós entramos com a 11ª. É possível que a gente tenha esse colégio não em 10 anos, mas em 5. É possível que a gente tenha esse colégio daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos. Basta, primeiramente, o nosso Senhor abrir as portas e, em segundo lugar, ter uma decisão na diretoria do no Conselho Deliberativo do Mackenzie. Das 11 propostas que estão lá na mesa, a nossa é a melhor, por conta do espaço, por conta da localização e por conta do retorno que é mais alto, por conta da nossa cidade. Isso está em análise, estamos em oração e esperando a resposta deles. O presbítero Solano Portela já entrou em contato com a gente, o presbítero Antônio Junqueira já veio aqui em Itapetininga, fez análise do espaço e nós já mandamos a proposta como conselho, na disposição de ceder 8.000 metros quadrados para a instalação do Colégio Mackenzie em Itapetininga. Isso vai trazer força para o projeto que nós temos como sonho. Ainda não há nada certo, mas eu estou mostrando à igreja, mostrando a vocês, que há trabalho a ser feito. Esse colégio vai trazer cosmovisão cristã para a educação das nossas crianças. Vai trazer perspectiva cristã de que o mundo foi criado por Deus. E por isso nós temos que ser o melhor possível no nosso trabalho e no nosso estudo. Porque o nosso Senhor está voltando. O nosso Pai está chegando. E a gente tem que dar exemplo. Existe possibilidade, sim. Nós temos um Deus que pode tudo. A questão é, estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto para mudar essa cidade? Eu convoco a igreja para isso. E há várias formas de a gente fazer isso. Mas eu conto primeiramente com o trabalho dos irmãos. É a primeira coisa que eu conto. Como vocês viram, domingo passado, nós estamos fazendo um trabalho de plantação de igreja com recurso fora daqui, só com parceria. Não estou usando nem dízimo nem oferta. E nós vamos plantar uma igreja em Pilar do Sul. Se o Mackenzie aprovar o trabalho, em 2, 3 anos teremos um colégio aqui sem precisar levantar R$1. Eu não estou pedindo dinheiro para vocês, eu estou pedindo trabalho. Porque nós temos que dar esperança para esse povo lá fora. Eu espero que a arrecadação dessa igreja cresça assim. Mas para que a gente possa alcançar mais gente. Para que a gente não dependa de outros nos ajudando, para que a gente possa ajudar também. Para que a gente possa alcançar outras cidades também. Para que a gente possa alcançar o mundo, até o confim da terra, pregando esse evangelho. Somos salvos em Cristo Jesus, porque temos fé e conhecemos a verdade. Essa é a nossa esperança, nós cremos em Cristo e sabemos que Ele vai voltar.
Somos salvos em Cristo Jesus porque nós negamos o pecado da nossa vida. Nós não queremos ser mais maus filhos, mas bons filhos. Somos salvos em Cristo Jesus porque somos educados na verdade e não mais na mentira. Somos educados na verdade e educamos na verdade. Por isso, somos salvos em Cristo. Esperamos a volta do nosso Senhor. E enquanto isso, nós fazemos o quê? Promovemos a verdade. E essa verdade é promovida através da educação. Por que na Europa os judeus sabiam ler e escrever e os europeus não? Vocês sabem por quê? Porque lá na casa de cada um de um judeu, o pai e a mãe ensinavam ele a ler e a escrever o hebraico. Sabe por quê? Porque ele tinha que ler a Bíblia sozinho. É assim que começa o conceito de alfabetização. Está vendo de onde vem a educação? De onde vem os direitos humanos? Não é da França, meu irmão, é das Escrituras. E nós temos o poder de mudar isso daqui. Vocês são a esperança dessa cidade. Não é o novo prefeito, não é a Câmara de Vereadores, são vocês. Porque vocês têm a verdade na mão de vocês. Aqui, ó. A verdade está aqui. E aí, vocês estão comigo? Vamos mudar essa cidade? Para a glória do nosso Deus? Vamos orar então, pedindo isso a Deus? Paizinho, nós viemos de forma humilde na Tua presença, Pai, pedir que o Senhor mude os nossos corações. Mude, ó Pai, a nossa forma de enxergar a realidade. Mude, ó Pai, nos educando, nos exortando, nos repreendendo, nos colocando no caminho correto, nos treinando. Faça, ó Pai, faça com que a esperança seja o nosso caminho. Faça, ó Pai, que a gente possa olhar para o futuro e enxergar a nossa igreja sendo relevante onde quer que estejamos. Mostre, ó Pai, a nós que a certeza da morte de Cristo e a certeza da volta de Cristo é algo presente na nossa vida. E que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo Jesus no presente, agora. Se o nosso passado já foi... se no nosso passado nós já fomos salvos, se no nosso futuro nós vamos ser resgatados, eu peço ao Pai que no nosso presente nós possamos ser santos diante do Senhor, promovendo ao Pai a verdade, promovendo a fé, promovendo a mudança, promovendo a alegria, a justiça social, a sensatez. Eu peço ao Pai que o Senhor nos traga a vitória em Cristo Jesus. A vitória que eu estou pedindo aqui, Pai, não é a vitória individual para que X ou Y possam se enriquecer. Eu estou pedindo vitória para que possamos mudar essa cidade, para que possamos mudar a nossa vida de forma real e que sejamos instrumentos na Sua mão. Eu te peço isso, ó Pai. Queremos servir como Paulo serviu. Queremos ser enviados como ele foi enviado. Queremos promover a palavra do Senhor desde a tenra idade até a mais alta idade. Eu peço, ó Pai, nos faça instrumento do Senhor. Tudo aquilo que foi projetado em relação a plano aqui são planos nossos, mas tudo isso está na mão do Senhor. Eu peço que o Senhor abra as portas de qualquer que seja a instituição. Se esse trabalho é para começar aqui no nosso meio, que ele comece no nosso meio, que leve uma década, mas que ele seja realizado. Se esse trabalho vai vir do Mackenzie ou vir de qualquer outro lugar, eu peço que o Senhor traga no tempo adequado, no tempo propício. E que possamos fazer com que o nome do Senhor seja pregado, ó Pai, em
todos os lugares e que possamos ensinar a verdade dentro das ciências naturais, exatas, dentro da língua portuguesa, baseados naquilo que é real e não em mentiras. Não, ó Pai, em fábulas de velhas caducas, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, mas sim na palavra do Senhor. Que os nossos professores promovam essa fé, que os nossos alunos promovam essa fé, que as nossas entidades promovam essa fé, que a nossa igreja promova essa fé. Eu te suplico, ó Pai, eu te suplico em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor.